Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de setembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou falar aqui com vocês sobre o Ibovespa, aqui desse lado de cá, Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3. Depois disso, vou falar sobre VEG3, CIAB3, ITUB4, PBBR3, USIN5, IDUC3, IRBR3 e pedidos de análise de vocês, que é BPAC11, SAMB11, PagSeguro, né, BDR, Nubank, BDR também, Roxo 34 e BIF3, Minerva. Então, todos esses ativos serão comentados nessa análise de fechamento do pregão. Se você quer que outros ativos sejam comentados na próxima análise de fechamento do pregão, escreve aqui embaixo, bota aqui nos comentários aqui embaixo, que aí a gente atende de acordo com as prioridades, desde os membros, depois inscritos, depois não inscritos. A gente vai atendendo aí por prioridade. Dependendo do número de pedidos, a gente não vai conseguir atender todos os pedidos, mas a gente prioriza aqueles que são membros e depois inscritos aí para atender o máximo número possível de pedidos. Então vamos lá, vou rodar aqui a vinheta e na sequência a gente começa a nossa análise de fechamento. Vamos lá, olhando aqui para o Ibovespa, a gente teve um fechamento de alta de 0,27%. O que é que aconteceu no pregão de ontem, né? A gente teve essa perda da mínima do fundo anterior, não fechou abaixo, é um sinal de baixa, algo semelhante aqui, um pivôzinho de baixa, mas não tendo o mesmo significado em termos de relevância, porque está tudo dentro desse movimento de subida, na minha opinião. Mas isso criou uma expectativa que o Ibov pode buscar uma região em torno de 132 mil pontos a 130 mil pontos, perto de 129 até. Pode vir aqui que seria natural a correção do gráfico semanal, de poder ter um movimento aqui, assim como aconteceu aqui, ó, poder ter algo parecido, ou mesmo ficar aqui de lado também é outra alternativa. Mas o fato é, o pregão de hoje superou a máxima do pregão anterior, gerou um sinal de alta de falso rompimento de suporte. Se conseguir no pregão de amanhã superar essa máxima aqui, aumenta a probabilidade de entrar no movimento de subida. Para gerar, o que aumenta a probabilidade justamente de buscar essas resistências aqui, que seria na faixa 136.500 até um patamar de 137, a máxima histórica 137.469. Agora, já estaria maduro o suficiente essa correção aqui em relação a esse movimento de subida? Em relação ao tamanho desse movimento anterior de correção, em termos da duração dos movimentos atuais do Ibovespa, não vejo nenhuma correção boa no tempo, nem boa no preço. No preço seria o quê? Uma correção que retornasse aqui, ó, pelo menos aqui, numa retração de 38,2%. Seria uma correção boa no preço, ou na região de 50% de retração, 130.070 pontos, arredondando. Essas seriam as correções boas no preço. No tempo, seria ter mais pregões aqui de lado, né? A gente tem aqui basicamente 10 pregões, seria ter mais, pelo menos terminar essa semana e mais uma próxima semana de correção, que seria aqui no gráfico semanal, essa semana e uma próxima semana fazendo assim. Ter algo para baixo para depois ter algo para cima. E isso aumenta a probabilidade de ter algo maior, mais relevante para cima, como aconteceu aqui, ó, 3 para 4 semanas e teve algo mais relevante para cima. Então o que eu quero dizer é que se subir a partir de agora, se o próximo pregão já supera a máxima de hoje e reforça a chance aí de subida do Ibovespa e já vem para romper máxima histórica, eu não esperaria esse movimento ir muito longe, ou seja, ele poder rasgar tão e ir direto, por exemplo, por 143 mil pontos, que seria uma das projeções de alta para esse ano. Não acredito que não teria essa expectativa. Mas, de maneira geral, se conseguir fazer isso aqui, abre espaço para compras mais curtas, de tentar pegar algo ali para cima, sem jogar um objetivo muito longo aí para o ativo que estiver fazendo a compra. Então essa é a minha avaliação. Ainda continuamos dentro de uma correção no gráfico semanal, que gerou um sinalzinho de falso rompimento de suporte do gráfico diário. Então ainda há espaço para ter uma correção maior no preço e no tempo, e
Para compra, tem um risco um pouquinho maior, mas em termos de relação risco-retorno, que é a questão risco maior, a relação risco-retorno não é das melhores, mas é o que, como a tendência de alta em todos os prazos operacionais, de maneira geral, principalmente olhando semanal para cima, não dá para descartar também algumas compras mais rápidas aqui em relação aos ativos aqui que estão dentro do índice Bovespa. Seguindo para os futuros, mini índice, no pregão de hoje, ó, gerou ali uma tentativa de subida, bateu na resistência, isso aqui é uma região importante de resistência, travou aqui na região que deu uma pequena parada, gerou um fundo, volta aqui para baixo, tenta subir, resistência, cai, tenta subir, resistência, cai, mas não está vindo mais para baixo. Então, se abrir subindo, vindo para cima dessa região aqui, ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta num gráfico de 10 ou de 5 minutos, no mínimo acima da região dos 136.200 e melhor ainda se for acima dos 136.400, zona de resistência principal aqui, ó, começando em 200 e depois indo lá para os 400. Sinal de alta acima desse patamar fica mais para compra. Por outro lado, abriu caindo o pregão desta quinta-feira, olharia para venda preferencialmente abaixo dos 135.865, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente topo descendente, buscando ali um objetivo inicialmente para essa região aqui de suporte em torno de 135.230. No dólar, o dólar dia de hoje, queda de 0,14%, mas está dentro do movimento de alta. Vou até colocar aqui a questão, tirar o ajuste, né? Ó, agrupamentos aqui. Então, o dólar está dentro do movimento de alta. Esse movimento aqui, essa tendência, vamos dizer assim, de alta, esse viés de alta do dólar aqui está bem mais fraco do que foi a queda. Então, a expectativa seria que venha aqui e depois gere algo para baixo, que como não está muito forte. Mas, nesse momento, ainda continua sendo ascendente o movimento. Superou a máxima do pregão anterior, apesar da queda de hoje. Gráfico de 60 minutos se sustentando em cima da média, abriu subindo, foco em compra. Melhor ainda se a compra seria através de um fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima da região que vai de 5.670 a 5.676. Então, acima desse patamar, o ideal seria compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu caindo, vai ficar dentro de uma bagunça aqui que vai ficar difícil operacionalmente, mas enfim, o ideal seria um pouquinho mais para compra a favor do movimento de alta no gráfico diário, a favor de trabalhar acima do nível de resistência. Agora, para venda, abaixo pelo menos dos 654, algo em torno de 654 a 650, um topo descendente, ou mesmo até um pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, risco um pouco maior devido a ficar entre as médias, ainda contra a média aqui do gráfico diário, enfim, para compra um pouquinho melhor do que para venda no dólar frente ao real. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, deixa eu voltar aqui a questão do ajuste, a PTR4 no pregão de hoje fechou em queda de 0,11%, abriu bem, mas perdeu força, foi lá embaixo, quase anulou sua tendência de alta, ficou por 1 centavo, na verdade 2, né? Para anular teria que oscilar abaixo de 36,86, bateu em 36,87. Petro, gera compra? Ainda não, no sentido de não tem um sinal de compra, não tem um sinal de alta. O sinal maior de alta seria a superação da máxima dessa barra aqui, e melhor ainda se a do pregão de hoje, que foi 37,83, e melhor ainda se fechar o pregão de amanhã, pregão da quinta-feira, acima aí dos R$38, a média está em 37,95. Isso geraria um bom sinal de alta em cima de um fundo anterior, ainda sem perder a tendência. Superação da máxima desse candle reforçaria a chance da Petro vir caminhar novamente para essa região aqui. Então é bom ficar atento. Uma das alternativas de entrada seria a superação da máxima do candle anterior, assim como aconteceu hoje na Vale 3, algo semelhante. Eu vou mostrar então a Vale 3 que aconteceu no pregão de hoje, que fechou com alta de 2,84%. A Vale voltou para a região de fundo anterior. A Petro está na região de fundo anterior do gráfico diário, quando eu falei que é algo parecido. Subiu, veio aqui, perdeu essa região aqui, ó, de suporte, usou ela como resistência. E ao bater na região de suporte e perder esse algo semelhante ali, um pivôzinho de baixa, mais curto, principalmente visível no gráfico 105 minutos, a ação já voltou para cima da máxima desse candle, que seria uma primeira alternativa de arriscar uma compra. Um stop aqui embaixo, tentando pegar algo aqui para a região dos 58,40 ou mesmo para a região dos R$60, porque 58,40 relação risco-retorno vai basicamente ficar de 1 para 1,
e para cá a gente teria uma relação mais de 1:2 ou até um pouco mais do que 1:2 para a região dos R$60. Então ela gerou um bom sinal de alta, fechou não só acima da média, mas acima da região que ela tinha respeitado como resistência, algo em torno dos 57,40. Oscilação acima da máxima desse candle reforça a chance de poder testar a próxima região de resistência, que vai de 58,40 a 58,74. Aí depois disso, a região mais relevante vai ficar lá do patamar dos 59,60 até os R$60, número redondo, são os níveis de resistência mais importantes. Para quem está comprado na Vale e olhando para o curto prazo, pode dar para deixar o stop abaixo dessa mínima, ou se quiser um stop bem curto, abaixo da mínima do pregão desta quarta-feira. Seguindo para as ações, operações aqui que estão em aberto e que foi encerrada. Todas as operações swing trade foram recomendados pelo Kaique Stein, que é o analista técnico aqui da DV Invest. A gente teve aqui um acionamento do stop de uma posição de venda que ele recomendou em VEG3. Essa venda, então, gerou stop no pregão de hoje, ou seja, ele tinha feito ali uma venda nessa região aqui, e o stop na volatilidade bateu no stop aí, gerando uma perda de 2,37% na operação e no capital total, uma perda de 0,5%, o que essa operação representou de redução do capital total, sempre tendo aí um devido controle de risco nas operações. Quais são as outras operações que estão em aberto? CIAB3 é uma operação que está em aberto de compra, segue na posição comprada, não tem mudança ainda de stop, então ela está um pouquinho abaixo do preço de entrada. Não seria legal perder essa região, se bem que ela pode até perder essa região e depois voltar forte aqui para cima, é possível que isso possa acontecer. Mas de maneira geral segue comprado, stop dela está mais aí para baixo, para você saber qual o ponto do stop está lá dentro, direitinho dentro do aplicativo do VInvest, todos os detalhes da operação. E Tube 4 também segue dentro de uma posição de compra, segue aí acima basicamente do preço de entrada, bem acima do preço de entrada. Vamos ver se ela consegue rasgar aqui para cima, superar essa máxima aqui de 37,79 para aumentar a probabilidade de buscar o objetivo da operação. Depois tem uma outra posição em aberto aqui, que é de VBBR3, que é uma compra nesse ativo. Essa compra, nesse momento, está abaixo do preço de entrada, mas ainda afastado um pouco do ponto de stop da operação. Então, mas é importante ressaltar que não teve mudança de stop da operação, nem de objetivo, segue aí dentro de uma posição comprada. Qualquer mudança ou encerramento da posição, a gente, além de comentar lá dentro do aplicativo do Invest, reporta aqui para vocês em toda a análise de fechamento do pregão, não importa se é ganho ou se é perda, sempre é comentado aqui na análise de fechamento do pregão, e informando sempre o resultado de cada operação. A Uzi Minas, uma operação que o Kaique abriu de venda, terminou fechando bem o pregão de hoje com alta de 2,43%. Sinal de fundo que pode prejudicar a operação seria oscilar acima da máxima do pregão de hoje, a 5,96, que aumentaria a probabilidade de entrar um movimento aqui de recuperação dessa queda. Então, a operação nesse momento está próxima do ponto de entrada, está próxima do ponto que foi de entrada do Kaique, e o stop mais lá para cima. Então, de maneira geral, vamos acompanhar aí o próximo pregão, ver se ela vai conseguir superar essa máxima. Se superar, aumenta a chance de poder caminhar ali para um stop da operação. Seguindo para a gente falar aqui dos ativos que se destacaram no Ibovespa no pregão de hoje em termos de alta, qual foi a maior alta e qual foi a maior queda dentro do Ibov. Maior alta, IDUC 3, alta de 8,03%. A ação vinha caindo aqui dentro da tendência de baixa, mas tudo picotado, ruim o cenário. Até teve uma pergunta para mim no meu perfil no Instagram falando de IDUC 3. O que você acha de uma venda em IDUC 3? Cara, eu não gosto da venda de IDUC 3. O cenário apoia a venda, beleza, mas a forma como está acontecendo aqui a venda não me anima a fazer. Acho que, se eu não me engano, foi a Aurora que me fez esse pedido. Se foi a Aurora, você pode comentar aqui embaixo. Mas, se eu não me engano, foi a Aurora que fez esse pedido para mim no Instagram e respondi no final de semana. Então, não me animava para fazer por conta de toda essa... A forma como está caindo significa dizer que está fraco para cair, tudo travado, o stop fica longo. Então, não faria essa venda aqui nessa perda de suporte. A ação foi lá e rasgou para cima, alta, forte. Opa, então eu entro comprando? Não, se fosse para arriscar a compra aqui contra a tendência, é igual o que eu comentei ali da Uzi Minas. Se ela superar a máxima do pregão de hoje, que aí a IDUC fez aqui no pregão de hoje, superou a máxima do que fez um fundo, aumenta a probabilidade de entrar um movimento de alta,
que aumentaria a chance de stop da venda no caso da Uzi Minas, e aumentaria a chance de subida do papel, que é o que aconteceu na IDUC3. Agora, entrar aqui no ativo que ainda não está dentro de uma tendência de alta, de curto prazo, não seria a minha escolha. Eu olharia para essa região, que é essa faixa de preço, como um ponto para avaliar a força de compradores e vendedores. Aqui já tem um sinal de força, mas dela poder proporcionar pelo menos sinais de alta aí num gráfico de 105 minutos, por exemplo, acima da região em torno de 10,50 nos próximos pregões e principalmente na próxima semana para arriscar uma operação de compra. Qualquer compra que venha a ser feita nesse ativo, eu alocaria um pouco menos de capital, ou seja, aguarda que o gráfico 105 minutos gerar um sinal de alta, preferencialmente acima dos 10,50, 10,40, para buscar alguma compra ainda de swing trade nessa ação. A IRBR3 foi o destaque de baixa, e olha que ela deu uma aliviada na queda, ela chegou a estar em queda aqui na faixa de 9,7% e terminou em queda de 4,61%. Opa, gerou um martelo aqui, entrar comprando essa ação. Ainda eu não faria isso, tá? Se eu pego aqui tudo que ela subiu pelo gráfico semanal, eu olharia para o papel para compra. Ela está batendo no suporte de uma antiga resistência, mudou aí a chamada mudança de polaridade, mas acabou de abrir um movimento de baixa no gráfico semanal. Então, entrar comprando aqui essa formação de martelo, para mim a correção é curta para já rasgar para cima. Então, se for para fazer essa compra aqui, eu colocaria pouco capital, com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. De maneira geral, o ideal seria ter uma correção maior no preço, testando níveis de suporte, por exemplo, do Fibonacci, ou mesmo ali gap de alta, ou no tempo, uma correção um pouquinho maior no tempo seria ou ficar aqui de forma lateral, ou ficar aqui caindo de maneira mais fraca, sustentando ainda acima da região, pelo menos ali dos R$ 42,80 a R$ 41, região de suporte para esse ativo. Então, é um ativo que eu olharia mais para compra, de curto a médio prazo, mais de position aqui pelo gráfico semanal, mas que pelo gráfico diário, entrada aqui seria um pouco mais arriscada, colocando stop aqui com menos capital nessa operação. Depois disso, eu vou falar de BPAC 11. A ação gerou um sinal, uma queda hoje de 1,95%, essa queda. A ação está entre as médias e a forma como vem caindo de maneira mais fraca. Chama atenção esse papel para os próximos pregões. Se ela proporcionar ali nos próximos pregões, seja amanhã, seja sexta ou na próxima semana, algum sinal de alta aqui no gráfico, isso aqui é o gráfico semanal, ela quebrou ali uma sequência de topos descendentes, esse movimento de subida quebrou a estrutura de baixa, e agora está testando a média. Então, se ela fizer algum candle aqui que proporcione um sinal de fundo, daria para arriscar uma compra com stop aqui embaixo. Então, é um ativo que chama atenção para os próximos pregões, por conta do viés de alta no gráfico semanal, e olhando para um gráfico mensal, está dentro de um movimento de subida que com a chance mais provável de poder romper sua máxima histórica aí no decorrer desse ano ainda, máxima lá nos 38,22. A outra ação, Sambi 11, do mesmo setor financeiro, a gente tem aqui uma perda ali de suporte, nada muito relevante, semanal gerando o primeiro sinal de baixa, pode não ir muito longe e já voltar a subir, mas por enquanto não tem sinal de alta. A tendência é de alta no gráfico semanal, a tendência basicamente é de alta no gráfico diário. Então, de maneira geral, para buscar uma compra, ou se fechar acima da média ali com nova máxima na sequência para arriscar alguma compra com menos capital, porque não corrigiu tanto, ou mais abaixo, testando níveis de suporte, seja da região de Fibonacci, todo esse movimento de subida, dá para olhar pelo gráfico semanal também, ou olhando para médias lá do gráfico semanal, topo anterior, que é a região ali na faixa dos R$ 30,30, depois tem uns R$ 30 número redondo, onde está aqui a média móvel exponencial de 10 períodos. Então, nessa faixa de preço, torna-se mais interessante para arriscar alguma compra nesse ativo após um sinal de alta. PagSeguro, PagS34, BDR, tendência de baixa, olhando aqui pelo gráfico diário, ó. Tendência de baixa, risco maior de compra, qualquer compra que seja feita aqui tentando pegar um repique de alta contra a tendência para o fechamento do gap, coloca menos capital e trabalha com stop abaixo da mínima aqui desse candle. Onde é que vai ter nível de resistência mais relevante? Aqui no gap está localizado na faixa dos 11,89 e aqui pelo gráfico semanal é justamente na mesma região, uma região de 11,90. Foi um gap que pulou nível de suporte, que é algo relevante. Esse é um ativo que eu ficaria de olho para fazer o quê? Buscar a venda se proporcionar topo descendente abaixo da região dos 11,90. E qualquer compra que venha a ser feita, o objetivo ali
para possível saída no máximo na faixa dos R$11,90 nessa ação. Se olhar para o gráfico diário, é tendência de baixa. Se olhar para o gráfico semanal, a tendência de alta foi para o brejo quando ela perdeu a mínima desse fundo. Então, diário já dando a tendência de baixa e semanal com indícios que pode trazer uma tendência de baixa para essa ação. Então, não seria um ativo que eu estaria focando, pensando numa compra de prazo maior. Seguindo para a gente falar aqui de Roxo 34, belo sinal de alta no pregão de hoje, depois de um grande cano de baixa que perde a tendência ali, nem chega a perder a tendência, né? Só uma lateralização, perde um nível de suporte, não faz nova mínima, não confirma esse sinal de baixa, essa perda de suporte, e no pregão de hoje já volta e fecha acima da média, a expectativa de poder dar continuidade aqui, retomar sua tendência de alta ou confirmar sua tendência de alta ao superar essa máxima aqui, localizada em 14,17. Para quem está comprado, dá para trabalhar com stop aqui abaixo dessa mínima, nos R$12,39. Para quem quer comprar aqui, muito próximo do topo, relações com o retorno não ficou legal, mas eu vou fazer uma entrada porque a ação está dentro de um cenário mais favorável de prazo maior, e está sim, tendência de alta em todos os prazos operacionais basicamente. Qualquer entrada aqui eu colocaria stop ou abaixo da mínima desse candle do gráfico aí diário, ou olhando o gráfico 105 minutos abaixo da mínima desse fundo aqui, ó. Ou seja, depois ela gerar esse pivôzinho aqui de alta, não seria interessante ela voltar para baixo do patamar dos 12,69, ficaria stop em 12,68 nesta ação. E por último, o BIF3, que no pregão de hoje gerou ali uma estabilidade, menos 0,14%, a ação meio que perdeu ali sua tendência de alta de curto prazo ao fazer isso aqui, está dentro de um movimento de baixa pelo gráfico semanal, e um momento importante, ó, em cima do nível de suporte, para abrir uma compra melhor aqui, fechamento ali para cima da média com nova máxima, seria mais interessante para arriscar uma compra nessa ação, ou principalmente pelo gráfico semanal, aguardar um sinal de fundo aqui ascendente, para abrir uma compra de position trade nessa ação. É o que chamaria mais atenção. Nesse momento, não está legal, e se ela continuar subindo aqui de maneira fraca e perder essa mínima aqui nos próximos pregões, depois de uns 1 a 2 pregões aqui de lado, seria um possível sinal de saída de uma posição comprada nesta ação. Então, para comprar, tem que ter algum sinal extra de força por parte dos compradores, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. É isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, eu agradeço demais. Deixe seus comentários, coloca aqui qual é o ativo que você quer que seja avaliado analisado na próxima análise de fechamento. Vai ser um prazer atendê-lo aqui de alguma forma. Um grande abraço e até mais.